Olá, meus alunos de oitavo ano! Vamos começar aqui a nossa última aula dessa segunda semana de confinamento, de isolamento social, para que possamos evitar os riscos de contaminação pelo Covid-19, pelo coronavírus, tá certo? Eu havia pedido na nossa última aula, bem no finzinho, que vocês resolvessem as questões que estão na página 35 do nosso livro didático, questões relativas a uma narrativa de memória, que vocês também estão estudando com a professora Renata nas aulas de redação. Era o texto Viagem a Lilliput, do Gulliver. Lembram-se? Então, nesta aula aqui, o que eu vou fazer mesmo é corrigir as questões, mostrar a vocês as minhas expectativas de respostas, tudo bem? Então, espero que você tenha aí na sua mão, né, na sua escrivaninha, onde quer que você esteja, o seu caderno, para que a gente possa fazer essa correção de modo tranquilo. Qualquer dúvida que houver, você já sabe, tem lá o nosso canal para que você as envie e eu possa respondê-las sempre com muito carinho, cuidado e atenção. Vamos a ela? A primeira questão, na página 35, dizia assim, olha: qual é o elemento predominante nesta narrativa de memória? Identifique a alternativa correta. E o livro oferece para nós três alternativas. A primeira, a nostalgia em relação à infância, a aventura, a presença de uma pessoa querida. Claramente, a resposta mais plausível, mais aceitável aqui é a alternativa B. O autor vai fazer uma narrativa de memória das suas aventuras, né, que ele teve quando conheceu aquela terra distante dos homenzinhos pequenos, exatamente. A segunda pergunta diz assim: de acordo com o quadro Contexto, que é aquele quadro no canto superior esquerdo do livro, né, da página onde está o texto que vocês leram, qual era a profissão do narrador dessa memória? Transcreva do texto um trecho que comprove a sua resposta. Olha, pela leitura do quadro Contexto, nós tomamos conhecimento de que Gulliver era médico. E no texto isso está comprovado logo no meio do primeiro parágrafo. Vou facilitar a sua vida, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima linha, o autor diz assim: eu era o médico de bordo. Então aqui nós sabemos que a profissão do narrador era médico. Naquele navio onde ele estava, ele era o responsável pela saúde das pessoas, certo? Então ele era médico e o trecho que comprova isso é aquele em que ele fala: eu era o médico de bordo e fiquei esperando o pior. Ótimo. Pergunta 3. No texto, o que é o antílope e o que acontece com ele? Você deve ter percebido aí que o antílope é o nome do navio, da embarcação em que o Gulliver estava. E houve uma tempestade imensa, ondas de até 30 metros de altura, conforme narra o personagem aqui, narrador-personagem, né? E o navio acaba afundando. Então, o trecho do texto que diz isso está bem na página 34, na segunda coluna, ele fala assim: para nos afastarmos o máximo possível do antílope que começava a afundar. Então, o navio realmente naufragou, dada a imensa tempestade enfrentada por eles. Pergunta 4. Nesse trecho do romance As Viagens de Gulliver, são narrados dois acontecimentos inesperados, um mais próximo da realidade e o outro possível apenas na fantasia, na imaginação, bem diferente do mundo real. Pergunta 4a. Quais são esses acontecimentos? Ora, ele disse dois. Um deles é o fato de o navio naufragar no meio do oceano, conforme diz o próprio autor, meio do oceano, e ele conseguir nadar até uma determinada ilha. Então isso seria assim humanamente impossível, né? Mas ainda existe lá, salvo grandes exceções aí, a possibilidade de alguém encontrar uma ilha assim no meio do oceano. Então esse é o primeiro fato, né? Haja resistência, força, braço para chegar a esse nível. E o segundo acontecimento, já lá no quinto parágrafo, é que quando ele chega a essa ilha afastada, ele acaba sendo preso, né, e amarrado ao chão por uma série de homenzinhos que mediam cerca de um palmo,
de tamanho estavam andando sobre o corpo do próprio Gulliver. Então esse acontecimento, o segundo, é mais fantasioso e o primeiro um pouquinho mais próximo da realidade, para não dizer menos distante da realidade, ok? Então, quais são os acontecimentos? O fato de ele nadar do meio do oceano até uma ilha e o segundo, de ele ser preso por homens de até um palmo aí de altura. B. 4b. Em que parágrafos são descritos esses dois acontecimentos? São descritos os dois acontecimentos no parágrafo 4 e no parágrafo 5. Então, quarto e quinto parágrafos. Pergunta 4c. Como o narrador reage diante do acontecimento diferente do mundo real? Com surpresa ou com naturalidade? Justifique a sua resposta com um trecho do texto. Olha, ainda bem que o autor foi feliz, né? E o seu personagem narrador, o Gulliver, ao se perceber tomado por aqueles homenzinhos minúsculos, ele reage com surpresa, muita surpresa, né? E o texto, a pergunta aqui pede para a gente responder se ele agiu com surpresa e naturalidade, agiu com surpresa, e pede para justificar. No quinto parágrafo, lá pela quarta linha, quando o Gulliver acorda e se percebe tomado pelos homenzinhos, ele diz assim: meu Deus, o que estaria acontecendo? Isto é um sinal da surpresa que ele teve ao encontrar aqueles homens sobre o seu próprio corpo. E também serve como trecho de justificativa para essa resposta, tá bom? Pergunta 4D. A forma como o narrador reage ao acontecimento diferente do mundo real faz a narrativa de memória parecer mais ou menos verídica. E por quê? Se ele reagisse de modo natural, espontâneo, normal, não daria a nós aquela expectativa, aquela surpresa, aquela novidade, aquela fantasia que normalmente ocorre nesse tipo de narrativa de memória. Então, o fato de ele reagir com surpresa atribui ao texto muito mais credibilidade e deixa o texto parecer mais interessante para nós. Ele quer saber, faz a narrativa parecer mais ou menos verídica? Faz parecer mais verídica, porque a gente realmente se sentiria no meio de um estranhamento ao ver um homem do tamanho de um palmo, por exemplo, né? Isso se chama verossimilhança. A gente entra no texto e aqueles acontecimentos, por mais fantasiosos que sejam, acabam parecendo verdadeiros dentro do universo da própria narrativa, tá bom? Indo agora para a pergunta 5. Diz assim, releia o trecho a seguir. Baixei bem os olhos, como se fosse examinar a ponta do meu nariz, e vi uma criaturinha humana de menos de um palmo de altura, observando-me com o mesmo olhar de espanto com que eu o encarava. E a pergunta de fato é, o que esse trecho revela sobre as personagens que Gulliver encontrou em terra? Revela pelo menos duas coisas, que eles tinham um tamanho incrivelmente descomunal, para menos, né? Tinham menos de um palmo, aí um palmo, você sabe, é a medida da ponta do polegar à ponta do seu dedo mindinho, eram realmente pessoas muito pequenas, isso é revelado pelo trecho, e também é revelado o fato de que esses homenzinhos ficaram tão surpresos com um homem gigante diante deles, assim como o Gulliver ficou tão surpreso com pessoas tão pequenas sobre ele. Então revela duas coisas, a surpresa dos homenzinhos e o tamanho mesmo desses pequenos seres. Última pergunta, pergunta 6, diz assim, qual é o tempo verbal predominante no texto? Justifique sua resposta com exemplos. Ora, como se trata de uma narrativa de memória, de coisas que já se passaram, é óbvio que o tempo verbal predominante vai ser o tempo passado. Às vezes usa-se o pretérito perfeito, às vezes usa-se o pretérito imperfeito. Em qualquer parágrafo que vocês pegarem, vocês vão encontrar os verbos nesses tempos. Por exemplo, vou pegar o primeiro, olha, e vou assinalar o tempo verbal. Por exemplo, a tempestade começou, pretérito perfeito, de repente. Ondas de mais de 30 metros envolviam, pretérito imperfeito. O navio e o jogavam, pretérito imperfeito. De um lado para o outro, como se fosse, também pretérito imperfeito, só que no subjuntivo. Um brinquedo. Rajadas de vento logo destruíram, pretérito perfeito, as velas. E assim sucessivamente, a maioria dos verbos está no tempo passado.
ora no pretérito perfeito, ora no pretérito imperfeito, ok? Eram essas as respostas, eu espero que você tenha aprendido bastante sobre narrativa de memória e qualquer dúvida que você tiver, por gentileza, acesse lá as nossas videoaulas e poste as suas dúvidas para que a gente possa ir conversando, matando um pouco da nossa saudade e das nossas curiosidades. Grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Vou desligar aqui, ó o movimento.